Busca maior amplitude de olhar. Professor, o que é amplitude? Ele tenta não se concentrar na personagem, mas ele se concentra na cidade do Rio de Janeiro. Não. É. Retrata todo um complexo sistema social, por isso, essa escolha de narrador. Gente, vou dizer pra vocês uma coisa que vai mudar a vida de vocês. O objetivo dele não é falar do Leonardo, mas é falar do tempo do rei. É esse o objetivo dele. Como que era o Rio de Janeiro, como que eram as pessoas, como que era a cultura, como que eram os acontecimentos. É isso que ele quer falar. Só que o mote, ele parte do Leonardo. Certo? Então por isso essa amplitude de olhar, por isso esse tipo de narrador em terceira, porque ele dá essas condições de você ver as coisas muito de cima. Certo? Procura constantemente dar voz aos personagens para que percebamos o que pensam. Professor, como assim? Ó, presta atenção, volta no teu texto e vê lá quantas vezes tem discurso direto. Tem um monte. Tem um monte. Professor, é que eu não lembro que era discurso direto. Tem a ver com política? Não. Tá, tô super calmo agora, super bem. Discurso direto é quando o personagem tem fala no texto. E então, ele disse, 2 pontos. Ai. Não é? Ou seja, gente, estamos falando aqui de discurso direto. Ele vai por várias vezes dar a voz para as próprias personagens. Galhofeiro irônico conversa com o leitor. Professor, o que é galhofeiro? Gente, galhofeiro é brincalhão. Eu sou um grande galhofeiro, não é? Vivo de galhofas, não é? Vivo de galhofas com vocês. E eu falo galhofeiro porque ele se coloca como tal, né? Como galhofeiro. Que é uma palavra que já não existe mais, né? Pelo menos não cotidianamente. Você falar isso no ano, você apanha. Você é muito galhofeiro. Você tá me chamando de quê, ó? Da porrada, seu horroroso. Ninguém chama de horroroso também. Linguagem. Professor, como assim linguagem? Linguagem é a língua portuguesa? Não, linguagem é a maneira de dizer. Simples. Gente, se você tem dificuldade na leitura, eu vou dizer pra vocês, não é que você tá lendo mal, é que você não sabe ler. Você tem problema de alfabetização, são coisas diferentes. Não é? Porque você pode não entender o que ele esquece de dizer ali, tipo, se ele tá falando uma coisa muito complexa, mas se ele não está entendendo aquele português ali, é porque ele tem problema de alfabetização. É outro problema. Encomenda umas escolas boas aí que não dão conta disso, né? Ai, professor, que feio. Nunca mais falo nada. Tô brincando, gente. Tende para um registro. Vocês não levam em consideração o que eu falo, né? Eu só falo bobeira. Todo mundo esquece as coisas quando eu falo, quando sai daquela forma. Sério. Tende para um registro mais coloquial. Professor, o que é isso, meu? Gente, ele tenta ser o mais informal possível. Ah, não, professor. Ele não é informal. É, sim. É linguagem jornalística. Pô, então, professor, se é linguagem jornalística é formal. Não, mula. Jornalístico não é formal por si. Jornalístico é linguagem comum. Por isso que é jornalístico, para qualquer um. Do mula ao gênio conseguirem entender. Não é? Isso é a ideia. Construções de frases no estilo jornalístico e é extremamente irônico. Professor, eu não entendo. Você fala de irônico. O que é irônico? Ironia é, 2 pontos. Dizer A querendo dizer B. Exemplo. Você, por exemplo, descobre que o seu cônjuge, o seu peguetes, não é? O seu lance está pegando alguém que é sua amiga, não é? Aí ela fala pra você isso, você fica puta e ela fala assim, pô, mas você ficou chateada, meu. Aí você diz, não, pô, tô adorando, tô curtindo muito. Se ela é uma pessoa minimamente escolarizada, ela entende que pelo tom que você usou, você não disse isso mesmo. Você disse que está adorando, mas você na verdade está odiando.
Se ela for uma pessoa que não tem esse nível de escolarização e é uma mula, ela vai entender. Pô, putz, pensei que por um momento você tinha gostado. Sabia que tá tudo bem, melhor. Não é? Isso é ser irônico, gente. Tem gente que é muito irônica que você não sabe se a pessoa tá falando sério ou se ela tá sendo irônica. O Coelho, por exemplo. O Coelho é assim, eu falei pra ele isso várias vezes, não dá pra saber se tá falando sério ou não. Não é? Se tá sendo irônico ou não. Por exemplo, a gente tava no ônibus, aí não sei o que, porque o trânsito... Não, porque o trânsito é um momento no qual eu me realizo. Eu olhei pra ele... Ele não é sério. Falei... Sério? Sério? Você tá sendo irônico. Não dá pra saber. Era sério? Sei, meu, agora eu sei. Pode ser que sim. Ou não. Porque ele foi irônico sendo irônico. Nossa! Isso é infinito, meu. Nós temos horas, né? Enredo. Professor, eu sempre quis perguntar, mas sempre tive medo. Enredo. O enredo é a sequência de acontecimentos. Por exemplo, primeiro nasceu, cresceu, namorou, teve filhos, casou. Você não politicamente incorreto. Casou, teve mais filhos. Descasou, casou de novo. Teve mais filhos. Envelheceu. Não. Envelheceu, teve câncer e morreu. Aí. Quais são os acontecimentos? Nascer, crescer, ter filhos. Isso é o enredo da minha história. Nossa, então o enredo é assim. Você espreme a história inteira, o que sobrar é o enredo. É assim, simples assim. O enredo é ágil e simples. Professor, o que você quer dizer com ágil e simples? Eu quero dizer ágil e simples mesmo. Ele é rápido, as coisas acontecem o tempo todo, não é parado. Compara ele com o Cidade das Serras. Nossa, professor, agora eu dou valor nesse texto. Puta texto da hora, divertido, as coisas acontecendo da hora. Não é? Então ágil e simples, ou seja, gente, a história é simples, pô. Leonardinho lá, puta vagabundo. Entendeu? Quer pegar a vidinha, quer pegar a Luizinha, não pega ninguém, pega depois, entendeu? História assim, passada. Não é? Nada de novo. Tende para as novelas de aventura. Professor, como assim novela de aventura? Tipo novela das 8? Não, novela é gênero de texto. Novela não é TV. Novela é um tipo de romance que tem o que como principal característica? Coisas constantemente acontecendo e sempre a ideia de ação, né? Por exemplo, gente, quando a novela esfria, o que as pessoas fazem? Mata alguém lá. O autor mata um cara, né? No caso das novelas das 8, das 9, que é às 10. Essas novelas aí. Por exemplo, ou quando a mídia começa a cair assim, alguém tira a roupa, não é? Coloca uma coisa polêmica, tipo, vai ter um beijo gay. Não é assim que eles aumentam a audiência? Então vamos lá ficar esperando. Vai ter quando? Não é quando vai ter. Alguém, tipo, o problema da menina que tem câncer. O problema da drogada. Não é? Prostituição, drogas e prostituição. Drogas, prostituição e câncer. Não é? Tudo ao mesmo tempo. Isso é o quê? É uma maneira de fazer a coisa acontecer. São coisas... Tanto que, por exemplo, gente, o exemplo que eu dou de comparação, por exemplo, a uma novela de aventura é, por exemplo, Os Simpsons. Gente, quem já assistiu Os Simpsons sabe que o jeito que começa nunca é o jeito que termina. A historinha que começa não tem nada a ver com a história. Nunca! Não é? Por exemplo, a Lisa tira um 10 e eles acabam no Brasil. Qual é a relação? Nenhuma. O importante é acontecer coisa. O tempo todo alguma coisa nova tem que acontecer. Porque esse é o motor da história. Tanto que essas histórias, desse jeito, nunca tem uma profundidade muito grande. Não tem como ter. Se for muito profundo, as pessoas desanimam, gente. Por isso tem que ser rápido e fácil. Nunca teremos novela que seja profunda. Se for profundo, não é novela. Simples assim, gente. Certo? Se for profundo, talvez uma série que consegue algum nível maior de profundidade. Se for profundo mesmo, é um filme. Por quê? É um tempo curto, você tem muito tempo de produção e você tem condição de desenvolver com profundidade as personagens e as situações.
Do contrário, gente, não, ó, exemplo bobo, tá? Quem sonha em ser ator, atriz, dançarino de cabaré, não sei. E quero ir pra mídia, gente, vocês entendam assim, mídia televisiva, ela se configura pela superficialidade. Se você quer profundidade, não vá para a mídia televisiva. Se você quer ser ator e quer ter profundidade, vai pro teatro, vai pro cinema. Não é? Se você quer, por exemplo, escrever novelas, você sabe que você vai ter que colocar no meio da novela mesmo um patrocínio da Avon, da Volkswagen, no meio, assim. As pessoas estão conversando lá no lixão com o Jorginho lá. Aí eles... Sabia que o carro daqui é um carro de grande qualidade? Não, é verdade, Jorginho? Sim, porque ele tem uma direção macia, um motor veloz e, além de tudo, é barato. Ah! Nina! E aí a história continua. Pessoal, a coisa acontece assim, meu. É desse jeito. É sério. Fala. Eu escrevi errado. Torno. Tem que ser. Tem que ser. E lembrando que você escreve para uma quantidade muito grande de pessoas, né? Com informações muito diferentes. Então, se você for muito além daquilo ali, você vai acabar afundando. Faz parte. Motivo para tratar os costumes da época, constante entre ordem e desordem. Presta atenção aqui. Essa aqui é a grande resumidora do texto. O texto gira em torno disso. Ordem e desordem. O mundo da ordem, por exemplo, é o mundo do Major Vidigal. O mundo da desordem, por exemplo, é o mundo do Leonardinho. Certo? Então a alternância entre ordem e desordem é o centro primordial do texto. Vocês prestem atenção nisso, que eu retorno nisso ao final, tudo bem? Então, alternância entre ordem e desordem. Pô, eu peguei essa assim fácil, hein? Então, o romance gira em torno... Eu sempre esqueço de arrumar, tá? Em torno do movimento, pois constantemente acontecem coisas que fazem do livro muito dinâmico. Gente, não tem momento de monotonia no livro. Sempre está acontecendo alguma coisa. Certo? Sempre está acontecendo alguma coisa. Porque essa é a ideia. A ideia não é que seja profunda, a ideia é que seja rápido, que seja constante, que seja dinâmico. Certo? E o livro cumpre esse papel, como bom livro romântico ele era. Tá bom? Tudo bem? Você pergunta? Você fez assim pra você pergunta? Tem eu? É? Não. Pensei que você perguntou. Então vamos lá. Gente, pensemos no desenvolvimento do texto, da obra. Desde o nascimento de um menino pertencente a uma classe pobre, que estava surgindo, no caso, essa classe média, né? Até o seu crescimento e estabelecimento como sargento de milícias. Só um detalhe, tá? Se tiver na FUVEST, o Leonardinho, ele vira sargento de milícias quando no ápice da carreira? Não. Quando ele vai virar sargento? Ninguém prestou atenção nisso, né? Gente, o que é reforma quando você fala do mundo militar? O que é alguém que foi reformado? Sair da prisão. Não, gente. Não é de reformatório. Quem é reformado é quem se aposenta, tá? Então, por exemplo, lembra que quem trabalhava como granadeiro nas milícias, no caso dele que é miliciano, eles não podiam casar. Ele quer casar, não quer? Com a luzinha no final. Portanto, ele tem que ser o quê? Reformado. Então ele vira sargento, porque ele ganha uma patente. Não é? Então esse ganho da patente está associado à saída dele. Entendeu? Tanto que isso funciona mesmo para a nossa polícia, gente. Por exemplo, vamos supor, ele é soldado. Quando ele se aposentar, mesmo que ele não suba nada na vida, ele não se aposenta como soldado. Ele se aposenta para o próximo nível, acho que é cabo. Certo? Putz, professor, bacana isso, Samuel. Vou virar soldado. Oi. Não entendi muito bem. Se eu pudesse essa pergunta, eu vou responder o quê? O ápice da sua carreira está associado à saída da polícia. Que aí, quando ele aí se quiser dizer tudo. Quando ele fica reformado, ou seja, se aposenta, e então ele ganha o posto de sargento de milícias, que era para alguém que não estava mais na ativa.
Entendeu? Mas, gente, eu fiz essa pergunta, mas a FUVEST não pergunta isso, tá? Tá, mas beleza, é isso mesmo. Nós temos 2 momentos, então... Tudo bem aqui, gente? 2 momentos, a infância e a idade adulta, certo? Quais serão, então, essas construções? Vamos pensar nos 2? Muito legal. Ó. Por exemplo, gente, pensemos nas personagens e condições das personagens. Todas elas planas e tipificadas e não idealizadas. Pessoal, volta nas 2 primeiras aulas que eu dei pra vocês, que eu disse das categorias dos personagens. O que é um personagem plano? Professor, um personagem plano é um personagem que tem plano. Gente, é assim, ó. Qual é o oposto de personagem plano? Profundo. Curvo. Não, gente, ó. Ele pode ser plano ou pode ser circular ou esférico. Personagem plano é um personagem simplificado, sem profundidade psicológica. Exemplo, personagens da Zorra Total. Alguém tem dúvida de que eles não têm profundidade psicológica? Se você tem, eu vou te indicar para a mesma pessoa lá que não soube ler. Entendeu? Porque assim, gente, profundidade psicológica é você não consegue resumir a personagem com uma única característica. Exemplo, eu pego aqui agora, sei lá, o Major Vidigal. Eu digo pra vocês assim, Major Vidigal é legalista. Eu resumi o cara? Ele não é legalista? Ué, ele não vive em cima dessas perspectivas de lei? Agora, vou pegar um personagem profundo. O Brás Cubas é mau. Não, ele não é mau. Assim como ele também não é bom. Ele é profundo, certo? Eu não consigo resumir uma personagem circular com uma única característica. Uma personagem plana, eu obrigatoriamente tenho que conseguir fazer esse resumo. Normalmente eu falo bom, mal, feio, bonito, certo? Engraçado, sério, sei lá. Características simples. Isso é um personagem, por exemplo, plano. Todos os deles são personagens planos. Até o próprio Leonardo, certo? Todos são personagens planos. Professor, por que os personagens são planos? Por um motivo simples, gente. Personagens planos são personagens que não demandam do autor muita necessidade de preocupar-se com a retratação. Ele não quer falar nem do Rio de Janeiro? Então, por que ele vai ficar se detendo falando de personagem? Ele não precisa disso. Ele quer simplicidade, certo? Tipificadas. Normalmente, elas representam como... Lembra no Alto da Barca do Inferno, quando eu comentei que cada personagem representa um grupo social? Então, a maioria dos personagens aqui também são tipos. Elas representam grupos sociais. Por exemplo, qual é o nome do barbeiro? É barbeiro, gente. Por quê? Porque ele só representa o barbeiro. Ele não tem um nome. Certo? A comadre, que é parteira. Ela é o quê? Qual é o nome dela? Parteira, comadre. Então, gente, isso é uma forma de tipificação. Entendeu? E por que ele faz isso? Porque o objetivo dele é retratar os tipos sociais que havia no Rio de Janeiro na época. Então, por exemplo, lembra, nós somos leitores não ideais para esse texto. Os leitores ideais desse texto são pessoas do século XIX, cariocas. Porque se você fosse do século XIX carioca, você ia identificar todos eles. Pô, igual fulano de tal que eu conheço. Igual fulano de tal que eu conheço. Assim como, por exemplo, as novelas, elas falam de indivíduos que são muito típicos para nós. Não é? Por exemplo, mostra uma novela político corrupto. Você identifica fácil isso. Não é? Porque faz parte do nosso contexto. Sim? E mais uma coisa importante. Não idealizadas. Professor, como assim? Diferentemente dos outros textos românticos, os personagens do Memória de um Sargento de Milícias não são idealizadas. É romance, romântico, mas as personagens não são idealizadas. Por que eu digo isso? Elas não são tidas de maneira perfeita.
de maneira elevada. Elas são personagens que têm vidas e têm comportamentos cotidianos, sem elevação, sem grandiosidade. Por isso que são personagens não ideais. Por exemplo, a nossa heroína do texto, que é a Luizinha. Eu posso dizer que a Luizinha é linda? Não. Não, gente, na primeira metade do texto ela é feiosa. Sabe? Ela tem aquele cabelo, aquela franja aqui na cara, ela anda meio esquisita, sabe? Ela fala pra dentro. Ela não era bonita, entendeu? Ela era no mínimo exótica. Não é? É assim que funciona. Você quer chamar alguém de feio, mas você quer ser legal, fala, nossa, tão exótico. Você ainda vai pensar assim, porra, puta, um elogio da hora, né? Exótico. Tudo bem, gente? Leonardo, eu vou me referir como Leonardinho ou Leonardo Filho. O nome dele é só Leonardo, tá? Ele tem as características do chamado herói picaresco. Entretanto, boa pessoa. Professor, o que é isso aqui? Herói picaresco. Pessoal, volto na história e explico. Havia, no período, por exemplo, do século XVI, XVII, nesses períodos, surge um tipo de texto chamado de texto picaresco. Principalmente com uma personagem chamada Píncaro. Que é o quê? O Píncaro era um personagem que ele era considerado chamado anti-herói. Ele não era bom, ele não era ideal, e ele basicamente estava fugindo de alguma coisa. Ele passa o livro todo fugindo. É um tipo de personagem que vai dar origem a muitos outros, do romantismo, por exemplo, que é o chamado herói picaresco. É sempre um herói que ele não é idealizado e que ele está sempre em processo de fuga. Ele está sempre fugindo. Por exemplo, eu posso dizer que o Leonardinho fica num único lugar? Não, gente, o livro todo ele está fugindo, não tá? Ele fica o tempo todo fugindo. Isso é um herói picaresco, certo? Outro herói picaresco da história da literatura brasileira é o Macunaíma, certo? Porque ele também está nessa perspectiva de não ser idealizado, de não ser bondoso apenas, e ser esse processo de fuga constante. Certo? Professor, Oi. eu posso falar que ele é malandro? Pode. Você pode dizer, inclusive, que esse personagem aqui é o primeiro malandro da literatura brasileira. Primeiro de todos. Não é? Inclusive, ele tem uma relação direta já com o Brás. O Brás Cubas não é malandro, tá, gente? Mas o Brás Cubas tem uma ironia, um jeito de comportamento similar. E ele tem sim, e aí sim, uma similaridade direta com, por exemplo, algumas personagens, eu falo mais de uma, do Jorge Amado, né, ali nos Capitães. Que tem essa perspectiva da malandragem como sendo uma forma de alternativa de ação, né? Antônio, Oi. não entendi muito bem. Ele é picaresco ou tem as características, como vocês podiam dizer? Eu posso dizer que ele tem as características picaresco, porque o único herói picaresco de fato foi o Pícaro, foi o primeiro. Tanto que, por exemplo, é esquisito falar de picaresco porque vocês nunca ouviram o termo, né? Então, por exemplo, mas picaresco quer dizer sempre um tipo de anti-herói, ou seja, um personagem que tem defeitos, ele mente, ele pode enganar, mas ele não é mau, simplesmente, e ele tá sempre fugindo. E essas são as características picarescas, certo? Diga. Tem a ver com o picareta que a gente fala hoje em dia? Não. Não, a origem é outra. A origem é outra. O picaresco vem de píncaro mesmo, não tem de picareta. Não tem sentido. Antônio, Oi. só uma dúvida. No romantismo eles não buscavam a idealização? Não tô. Não tô? Não. Então, eu fiquei com dúvida, porque o Leonardo, como você falou, ele não é o típico... Por isso que, olha, ao final eu faço sempre a seguinte análise. Eu vou adiantar um pouquinho, mas é o seguinte. Esse texto é um texto do romantismo porque ele foi produzido na época do romantismo e tem algumas características românticas, como, por exemplo, ele não tem a análise realista, por exemplo. Só que eu não posso dizer que ele é um romântico típico. Por quê? Eu posso dizer que ele tem características pré-realistas. Pré-realistas por quê? Ele está muito mais preocupado na retratação do Rio de Janeiro, sem carregar nas tintas, ele é literal em alguns momentos, certo? Ele não idealiza. E ele não, por exemplo, tem uma relação amorosa ideal também. Nem de beleza, por exemplo. Então eu posso dizer pra você que é um tipo de texto romântico porque tá na época do romantismo, mas não porque tem todas as características do romantismo. O José de Alencar é muito mais romântico do que ele. Isso não é qualidade, tá? Isso é característica. Porque o José de Alencar, por exemplo, no Tio, ele vai usar muito mais as características
românticas do que esse texto. No âmbito da idealização, no âmbito da construção do ideário nacional, aqui não tem nada disso. Não é nada ideal, não. Não tem nenhuma proposta romântica nesse sentido. Eu posso fazer uma comparação com esse texto com Os Miseráveis, do Victor Hugo? Você pode fazer uma comparação desse texto com qualquer coisa. Agora, imagina, por uma relação direta? Nenhuma. Só o fato de ser romântico os dois. Agora, por exemplo, o Victor Hugo tem como principal objetivo nos Miseráveis retratar o absurdo que é a fome e a miséria. Aqui não está colocado nada disso. Nada disso. Tanto que, por exemplo, ele nem cita os escravos, gente. Não. Ele nem comenta dos escravos aqui. Então, assim, se a gente pensa numa crítica, ela está muito en passant. Não tem crítica praticamente nenhuma. Né? É muito mais... Lembra assim, gente... Tentem entender o texto não como simplesmente um texto romântico idealizador, mas como uma tentativa de fazer um retrato idôneo ou imparcial, digo tentativa, ninguém é imparcial, do Rio de Janeiro da época. Então ele faz uma retratação do povo pobre no Rio de Janeiro. Só. Mais nada. Certo? Então isso não relaciona com Victor Hugo, que tem uma posição muito clara nos seus textos, que é de denúncia. Entendeu? Professor, Oi. se pudesse fazer uma relação entre Brás Cubas e O livro, por exemplo, do Leonardinho, seria nessa coisa... seria numa outra coisa também. Eu posso pensar, por exemplo, no âmbito, por exemplo, do anti-herói, isso sim. Tipo, de querer mostrar aquilo que é realmente Que algumas pessoas eram. Nesse sentido, sim. Só que tem uma coisa que é mais comparável ainda. Eu não falei disso agora, mas eu falei isso ontem, então vale a pena resgatar. O que mais comparável aqui, no primeiro momento com Memórias Póstumas, é a própria concepção do agregado. Né? Você vê que o Leonardinho é um agregado, não é? Assim como, por exemplo, você encontra o agregado no Memórias Póstumas. Certo? Então, assim, tem a questão do agregado, você consegue ver a retratação da sociedade do favor. A sociedade do favor já era retratada aqui. Ou, por exemplo, ninguém notou que o Leonardinho consegue as coisas não porque ele por mérito. Ele consegue porque ele é indicado. Ele sai da cadeia, e não só ele sai da cadeia, mas ele é promovido. Por quê? Porque a Maria Regalada cochicha um negócio no ouvido do Vidigal, gente. O que será que ela cochichou? Deve ser alguma coisa muito legal, não é? Porque pro cara não só tirar da cadeia e promover... E aí você pensa assim, isso passa batido na nossa leitura, mas isso é a retratação da sociedade do favor. Que eu falei tanto dela ontem. É a sociedade do compadrio, de que você não acredita no mérito, quando a gente fala de Brasil 19. Você acredita que a única maneira de ascensão é se você tiver um bom padrinho. E que não interessa o que você tenha de fazer para que esse padrinho te apadrinhe. Faça. Quem sabe você terá uma benesse. É nesse contexto que você compara muito mais, é muito mais próximo. Entendeu? Gente, diga. O Pícaro não faz coisa errada pra Faz, saber? faz. E no caso do Leonardinho não é mesmo, sem querer? Tipo, os outros fazem pra ele? Ele também faz, né? O Leonardinho, por exemplo, quando ele vai lá, ele e o Tomás da Sé lá, que eles aprontam na igreja. Ele faz ele mesmo, né? Ah, mas professor, mas pô, o cara lá, tipo, incentivou, mas ele tava junto e ele fez. Não é? Assim como, por exemplo, ele dá um jeito de não prender um bandido lá, porque era amigo dele, ele foi fazendo careta lá. Certo? Ele não fez. Entendeu? Não foi ninguém que não fez pra ele. E tanto que, por exemplo, a perspectiva é que o herói picaresco, ou o personagem picaresco, mais falando, ele é aquele que faz aquilo que não é correto, assim como ele. E que se é por livre e espontânea vontade, ou se é por destino do mundo, pouco importa. É picaresco da mesma forma. Certo? Personagem. Então, Leonardo, essas características todas. Maria da Hortaliça, que é a mãe dele. Professor, por que ela chama Maria da Hortaliça? Porque ela era feirante. Ué, professor. Gente, o que vem? Hortaliça não é vendido na feira? Se ela fosse pasteleira, ia ser Maria Pasteleira. Não é? Maria do Pastel, que é mais legal ainda. Não é? Maria, dê um pastel. Gente, a Maria da Hortaliça, só pra lembrar, ela é portuguesa. Meu resumo ela é portuguesa, verdureira e infiel. Nesta ordem. Não é?
Tanto que eu coloco uma pulga atrás de suas orelhas de leitores, que é... Gente, quem é o pai do Leonardinho? Leonardo. Ah, professor, pai é quem cria, pô. Pai é quem cria, né? Pô, se for o pai quem cria, não é nem o Leonardo, é o pai dele. A gente sabe que não foi nem o Leonardo. Mas fica um subentendido no texto de que você não pode afirmar. Mas o Leonardo, quando tem aquele beliscão e pisadela com a Maria da Hortaliça, a Maria da Hortaliça já não era uma mulher pura. Vamos dizer, não era fuçada, não é? E aí, gente, a Maria da Hortaliça teve um affair com o filho de um homem muito poderoso da Marinha. Tanto que é por meio disso que ela consegue que, por exemplo, que se consegue que o Leonardo seja solto da cadeia, o pai. Ele é preso por fazer macumba, né? Porque vocês sabem que macumba e capoeira é ilegal no Brasil. Sério, era ilegal. Só no século XX que vai ser liberado. Porque isso era considerado, por exemplo, uma afronta ao Estado. Porque o Estado era católico e a capoeira estava associada à rebeldia de escravo. Gente. Hoje que é bonito e legal. Oi. Professor, o que é saloia? Saloia? Saloia seria, por exemplo, a... Como é que eu vou dizer? Ela tinha um ar bem corado, né? Um ar bem corado. Ela, por exemplo, não era pálida, né? Era uma mulher que vivia ao sol. Ao sol. Leonardo Pataca, você sabe que por quê? Esse aqui é o pai, tá? O Leonardo Pataca, gente, ele chama Pataca, você sabe por quê? Não. Porque ele vivia chorando miséria. Miséria, Pataca é centavo, né? Então o pessoal vai chamar de Leonardo Centavo, por quê? Porque ele vivia chorando um centavinho. Pô, não tem um centavo, não tem uma pataca. Não é? Só que ele falava, isso sempre virou apelido dele. Certo? Ele era português, meirinho, aventureiro, procura sempre um rabo de saia. Gente, todo mundo sabe o que é meirinho? Não. Vocês são juízes. Eu sou o meirinho. Eu sou o cara que quando você tá chegando eu digo: de pé! O juiz está chegando! Eu sou o cara que segura a Bíblia e fala: você jura dizer a verdade, amém? Nossa. Juro! Fico lá, não é? Eu sou o cara que fica lá. Isso é o meirinho. Então, por exemplo, ele é meirinho, só que você vai pensar: pô, meirinho tem poder? Gente, ser da administração judicial, de qualquer nível, nessa época, era ter poder. Era ter poder. E ele, por exemplo, consegue porque ele era português, né, gente? Ele tinha mais valor que um brasileiro para alguém da administração da época. Não tinha formação ou nenhuma perspectiva para além disso, mas ele era português, então ele era meirinho por isso. Vocês sabem que, por exemplo, ele tem esse affair com a Maria da Hortaliça, depois eles acabam se separando, ela foge, né, ela deixa ele se desgosta do menino, deixa com o padrinho e com a madrinha pra cuidar, né, e ele vai vivendo sua vida. Ele nunca gostou do Leonardo, nunca. Tanto que ele arranja alguns affairs, e o mais legal de todos é quando ele arranja a amante dele, que é a cigana, né. Quando a amante dele era cigana, ele descobre que ela tem um outro amante, que é o padre. Né? O padre também é amante dela. Tanto que ele vai ser preso porque ele vai fazer uma macumba pra ela. Pra prender ela, sabe? Amarração de amor. Gente, esses dias eu tava passando, tinha um post aqui no Butantã, que tava assim: amarração de amor certeira. Trago amor perdido, reanimo defunto, reanimo defunto, trago amor perdido, tiro doença e trabalho com chefe. Fazendo mal merchandising no meu vídeo aqui. Eu achei, devia ter tirado foto, velho. Muito bom, velho. Gente, ele tanto que assim, ele vai ser esse cara que vai articular
da ordem e a desordem. Porque mesmo como meirinho, ele constantemente fazia coisas ilegais, né? O final da vida dele, tanto que, por exemplo, no final, o Leonardinho vai embora pra morar com a família da Vidinha, porque ele vai morar um tempo na casa do pai, e o pai tá com uma nova mulher, não é? Filha da Dona Maria, da comadre, e ele se dá muito mal com a mulher do pai. Inclusive, ele discute uma vez com ela e o pai corre atrás dele com um facão pra matar ele. Né? Foi por isso que ele foi embora. Não é? Normal, você quer uma coisa normal, você discute seu pai, você tá de facão, você dá um tempo e você gosta, porque o amor continua. E aí, acontece todo dia. Muito louco, porque esse homem nunca se comprometeu com esse menino. Né? E a gente percebe, gente, que isso é a essência da família brasileira, né? Porque muitos de nós têm essas famílias tortas brasileiras. Porque assim, a gente tem uma tendência de achar que a família papai, mamãe e filhinhos é a família padrão. Só que isso não quer dizer nada, né? Não quer dizer muita coisa, né? Quando a gente fala, toda vez que eu ouço, por exemplo, aquele discurso de hoje, eu sou professor, gente, na escola a gente discute isso todos os dias. Que o problema desses alunos é que, por exemplo, as suas famílias são famílias desestruturadas. Gente, qual família tem estrutura? Nenhuma. Gente, todos nós somos hipócritas, podres e nos odiamos, gente. Faz parte de nós. Entendeu? Não existe família que seja estruturada. A essência é a não estrutura, baby. Não é? Quando eu vejo esse discurso falando de família, de estrutura familiar, eu já fico olhando assim. Final disso é defender, por exemplo, defender a direita. Defender, por exemplo, o nazismo, defender essas coisas. Porque, gente, família é podre, pô, para com essa. Só que, por exemplo, olha que coisa de louco. É a essência da nossa família engraçada. Eu chamo de família engraçada, né? Que é aquela família que você chama o seu tio de pai, a sua avó de mãe. E a vida continua aí, meu, é tranquilo. Entendeu? Somos todos mal resolvidos, porque é a essência, não é? Ninguém é bem resolvido, não é? Professor, a comadre. A comadre é aquela que vai ser parteira, não é? Fofoqueira. E que vai ajudar a cuidar do Leonardo, né? Do menino. O compadre vai ser o tutor, né? Vai ser ele que vai abrigar o Leonardo. Barbeiro. E ele tem uma história, ele é solteirão, né? Ele morre solteirão. E ele tem uma história bastante interessante na sua essência. Vocês lembram? Por exemplo, que o dinheiro que ele tem é um dinheiro, na verdade, fruto do quê? O navio que ele veio, ele era o barbeiro do navio. Vocês sabiam, gente? Só uma coisa interessante, tá? Os barbeiros, na história, a profissão de barbeiro era muito próxima da medicina, né? Por exemplo, quanto mais para trás nós voltamos, os barbeiros faziam uma coisa chamada sangria nos navios, por exemplo. Que assim, tinha-se a ideia de que a sangria limparia os males do corpo. Então, por exemplo, ele tá com muita febre. Já sei. Vou lá, pego um pratinho, dou um furinho assim e deixa pingar. Tá bom, é um furão. Deixa pingar. Ou, por exemplo, eu boto uma sanguessuga da hora lá e tal, pra ficar curtindo o momento com você. Gente, eu tenho um nojo de sanguessuga. Porque, pra mim, sanguessuga está para piolho de cobra. Já viram piolho de cobra? Que é aquele negócio assim, desse negócio, que sempre que você não espera, ele cai na sua roupa. Tenha certeza, você tá assim, na Paulista, caiu aqui. E a única certeza daquele bicho é assim, ele não serve pra nada no mundo. Não é? E quando você pisa nele, ele é fedido. Sério, meu, vocês vão pisar, a gente, vocês vão pisar e vão falar pra mim o cheirinho, tá? E ele quebra, ele faz assim, crack, quando você pisa. Essa é o nojo final. Porque, gente, todo mundo até tolera a barata, mas pisar nela é foda. Né? Porque ela faz crack, você fica pensando... Ela é crocante, meu! Ela é crocante, é horrível, cara. Gente, teve uma vez no Cruz que eu tava dormindo, né? Sério. E assim, eu senti uma cocequinha no pé. Aquela cocequinha incômoda. Porque, gente, eu não gosto de dormir, sério, gente, eu sou uma pessoa cheia de dó. Eu não gosto de dormir com meu pé pra fora da coberta. Gente, eu tenho uma teoria por isso. Porque quando eu era muito pequeno,
eu ouvi uma história de fantasma. Que os fantasmas pegam teu pé quando o seu pé tá fora da coberta. Só que isso ficou tão forte na minha cabeça que não interessa onde eu esteja e o calor que esteja passando, eu preciso cobrir a minha perna. Porque vai que ele vai que alguém pega meu pé. E aí eu tipo, acho que eu tava cansado, aí com meu pé assim, subiu um rico. E daí subiu na minha perna. Daí, gente, sabe quando você uma coisa assim mesmo? Você tá meio sonado. Aí você vê um negócio assim. Ah! Meu Deus, gente, e eu estava nu! E o medo? Saca porque o elefante tem medo do ratinho, né? É pra ele não entrar na tromba. Gente do céu! Sabe, e daí eu matei cacei a barata, matei, né, meu? Mas depois que você mata uma barata, você não consegue relaxar nunca mais, né? Qualquer coisa... Não fica horroroso, meu. Bom, então, o compadre, gente, ele que era barbeiro, o capitão do seu navio estava morrendo. Ele, no leito de morte, pediu para que o compadre, o barbeiro, entregasse aquele dinheiro que estava com ele para a filha, que estava no Brasil. Perguntou, você pode entregar? Posso. Só que ele não entregou. Ai, pessoal, que horror. De moribundo você não pode mentir, né? Tipo a regra, né? O cara pede, você faz. Já diriam as novelas. Então, assim... Ele acaba, a origem do dinheiro dele, ele tem algum dinheiro. A gente não pode dizer que ele é rico, mas ele deixa um dinheiro pro Leonardo, por exemplo. Essa origem é essa, né? Então quer dizer que todo mundo, todos, do mais legalista ao menos legalista, tem um pezinho na ilegalidade. Todos. Isso é importante. Diga. Mas qual a ilegalidade disso? Por exemplo, de você não ter palavra. Por exemplo, o suposto indivíduo lá confiou nele. E ele não teve escrúpulos. Muito mais da relação deles do que eles. Do que de, por exemplo, uma lei. Da moral. Né, do âmbito da moral, exatamente, da ética. Né? Que é aquela, ser ético significa fazer o que é correto mesmo quando não estão olhando. Nesse caso, ele não fez. Certo? Então ele foi antiético. Ponto. Certo? Temos a Luizinha. Certo? Ela é o oposto da heroína romântica. Moça roceira e feiosa. Roceira. Agora eles vão xingar os outros. Sou roceira. Roceira. Não é? Gente, os meus alunos estavam agora inventando um xingamento que é assim. Um que eu conheço há muitos anos é assim: a sua mãe tem pelo no peito, uma coisa assim. Sabe, seu pai tem pique na testa. Umas coisas assim, não tem o menor sentido, tem zero sentido. E a outra é assim: sua mãe vende pimenta na feira. Eu não entendi até hoje aonde que isso é ruim, não é? Aonde isso representa uma coisa ruim. Mas assim, os suas ficam putos. Na sua que vende pimenta na feira, ó. Sei, gente, será que representa, sei lá, meu? Tipo, sua mãe é ardida? É alguma coisa que rebaixa? Porque, gente, tem tantas coisas piores, né? Acho que não tem nada demais se a pessoa vender pimenta na feira. Mas, ó, roceira seria, por exemplo, ela é pouco cuidadosa com os tratos da cidade. Então ela fala pra dentro, então, por exemplo, ela não se expressa bem, ela não se veste bem, é nesse sentido que ela é roceira. Feiosa, por extensão, certo? Aquele cabelo na cara, aquele jeito esquisito, desengonçado, de adolescente que anda. Porque todos os meus adolescentes, meus alunos e alunas são todos feios. Mesmo os bonitos são feios. Porque eles são adolescentes. Né? Ser adolescente é ser feioso. Tipo, nariz meio inchado. Todo adolescente tem nariz inchado, vocês repararam? Tem o nariz inchado assim, tem a pele extremamente oleosa, não é? Aquele cabelo meio ceboso. Sério, mesmo que eu tomar banho, assim. E eu tenho adolescente que não toma banho, gente. Tinha um aluno no ano retrasado, que agora é meu aluno do terceiro médio. Esse aluno, gente, assim, ele não tomava banho. Ele não tomava banho. E ele era muito legal, mas ele não tomava banho. Então assim, por exemplo, ele usava um bonezinho, só que a sujeira ficava no boné. Né? E ele ia falar com você fazia assim, né?
Pra falar com o rapaz, né? Triste. Mas melhorou, hoje em dia ele até toma banho. Então olha lá, pra gente ver que a adolescência passa. Não é? Que a melhor parte dela é que ela termina. Vidinha, mulata, mulher do povo e cativante. Gente, só o fato dela ser mulata já seria revolucionária da literatura romântica. Primeira retratada, né? Ah, mas e a moreninha? A moreninha não é mulata. A moreninha ela é branca, corada de sol. A mulata é mistura de negro, sim. Não é? Tanto que, por exemplo, só que tem uma coisa interessante. Ela, por mais que ela seja retratada, ela tem a sensualidade à flor da pele. É quase como uma associação direta também, não é? Entre cor da pele e sensualidade. Isso pode ser por um lado positivo, mas tem um lado negativo que vocês também percebem. Da sexualização do negro. Como se ele só apenas fosse sexual. Não é? Não acho que isso seja o objetivo desse texto, mas na distância da leitura a gente pode fazer. Não é? Bom, oi. Tinha uma mulher mulata retratada no Guarani? Então, mas não é desse mesmo âmbito. Ainda, o Zé de Alencar, mesmo que ele retrate uma mulher que era mestiça, né, no âmbito da mestiçagem, é muito mais voltado para a questão do índio. Essa pessoa é sempre um passando no texto dele, sempre um passando. Aquele que se concentra é aqui. Primeiro. Mulata, mulher do povo e cativante. Ela tocava sambas, gente. Ela tocava sambas e dançava requebrando as carnes arredondadas. Não é? Dona Maria, senhora bonachona, de bom coração, que tinha mania de ações judiciais. Gente, essa mania de ações judiciais é uma ironia, certo? Quer dizer que ela buscava a lei. Ela buscava a lei. Só que fica como mania. E por que como mania? Porque ela tentava usar isso em favor próprio. A lei não é lei por ser lei. A lei é lei porque ela é a favor de mim. Certo? Por isso que é irônico. Opa. Professor, acende a luz do fundo, por favor. Acendo. Não. Aê. Não, gente, não atrapalha aqui não. Aí, como é que funciona? Bora. Dona Maria, Coronel Vidigal. Pessoal, eu sou fanático pelo Coronel Vidigal, tá? Tá na mão dele. É muito legal. Que vai ser primeiro Major Vidigal, fim da vida Coronel. Gente, o Vidigal, ele inclusive, ele é personagem verdadeiro. Certo? O Coronel Vidigal é verdadeiro. Ele existiu mesmo. E, gente, a ideia é homem sério, amante da ordem. Por exemplo, é colocado no texto que a grande questão do Vidigal é que ele era o juiz, o júri e ele era a própria condenação. Ele determinava quem era preso e como era solto, sem consultar ninguém. Por quê, gente? Porque para os pobres não tinha lei. Os pobres estavam regidos a quem tivesse a lei. Nessa ordem mesmo. Então, por mais que você pense, não, mas ele trazia a ordem. Ele trazia a ordem quando queria, para quem ele queria. Então isso não é a ordem. Porque quando ela é determinante para apenas uma pessoa, como que você pode considerar que isso seja a ordem? Entendeu? Tanto que, por exemplo, gente, se a gente considera que o Leonardinho cometeu um crime, ele não só foi solto, como foi promovido. Certo? Então, por exemplo, é o desmando pelo desmando. Quando o seu interesse é que ele sai, ele sai. Quando que ele volta, ele volta. Simples assim. Temos também José Manuel. É o espertalhão, gente. Aquele que acaba casando com a Luizinha. Certo? No primeiro momento diz que roubou, depois que ele enganou. Mas ele é um espertalhão, entenda assim. Certo? Sem grandes considerações. Maria Regalada, o nome dela é autoexplicativo. Todo mundo sabe o que é regalado? Regalado é isso aqui, gente, ó. Arregala o olho aí. Certo? E esse regalado aqui é no sentido de aberta. Saca? Ah, professor, meu! Que da hora. A Maria Regalada era amante do Vidigal, tá, gente? E ela que dá aquela cochichada assim no ouvido dele que ele não só solta, mas promove o cara. Essa mulher dava nó em figurado. Chiquinha vai ser a madrasta do Leonardo, filho, né? Vai ser a filha da comadre que vai acabar se casando com o Leonardo Pataca. E vai ter uma filhinha com eles. Tem outras personagens, por exemplo, o Toma Largura.
Toma largura é aquele que o Leonardinho tem um affair com a mulher dele quando o Leonardinho trabalhava na Uxaria Real. Lembrando que o Uxaria seria uma espécie de depósito dos materiais de comida do pasto, né? do governo. E o Toma Largura é um funcionário desse lugar, né? E o Leonardinho tem um affair com a mulher dele, né? E o Toma Largura tenta ter um affair com a Vidinha, né? Todo mundo consegue. Professor, Oi. Toma Largura se refere a uma ocupação também? É. O Toma Largura seria, por exemplo, um contínuo. Seria, por exemplo, um funcionário, um faz-tudo do passo. Funcionário menor. Certo? O Sharia seria uma espécie de depósito, né, das comidas. Mas não tem depósito que chama, é uma... Como é que é aquilo daquilo que você tem na sua casa? Dispensa real. Muito obrigado. Fala. O que você fala de affair? Um caso. Que uma aluna falou, é um affair. É um affair. Oi. Mas o Toma Largura não vê o Leonardo, tipo, com a esposa dele antes de Tomando fazer... sopa. Daí ele conclui tudo ali e já vai... Ele tem certeza, né? Que o Leonardo vai lá tomar sopinha com ela, pô. Você entende? Sei lá, você tá na sua casa, daí você chega lá, daí tem um cara que trabalha com você, que não conversa com você, tá lá com a sua mulher comendo um hambúrguer. Pô, vem aqui comer um hambúrguer com a sua mulher. Tranquilo. Pô, minha mulher faz hambúrgueres tão gostosos. Gente, exatamente. Moçada, a cigana, que vai ser amante do padre e do Leonardo Pataca, não é? Vocês sabem, né, que manjava do negócio. E tem os primos da Vidinha, o Chico Jugo, o Teotônio, o Mestre Escola e vários outros. Certo? O importante são personagens que representam grupos sociais, ou seja, personagens tipificados. Diga. No caso da cigana, eu não sei se você comentou, não sei se você ficou cansado, mas o Leonardo e o padre sabia que eram traídos? Não, o padre não. O Leonardo descobre. Entendeu? Quando descobre, ele vai tentar fazer uma macumba pra ela. Tanto que o Leonardinho e o Tomás da Sé vão fazer uma brincadeira, porque o padre brigou com eles por tomar o vinho da ceia. Eles vão dar um jeito de que o padre seja pego com ela. E ele é pego com ela. Né? Que é muito legal. Gente, é um romance que destoa, que sai da ordem do que a gente espera do romantismo. Quebra com paradigmas. Paradigmas são bases. Ele quebra com as bases românticas brasileiras. Personagens, portanto, problemáticas, sem idealização. Um retrato não ufanista. Vocês lembram o que é ufanismo? Ufanismo é ultranacionalismo. Ele não é nacionalista da realidade brasileira. Final, um tanto quanto rebaixado. Não é? Por exemplo, não tem grandiosidade no final. É um final que ele só para a história. A impressão que nós temos é que ele poderia continuar, mas ele não continua por falta de tempo, certo? Ou mesmo de espaço ou vontade. Ele tem tendências, portanto, pré-realistas. Eu posso dizer que o texto tem tendências pré-realistas. Ele não é realista, mas ele também não é só romântico. Ele tem tendências pré-realistas. Diga, quem me chamou? Fala. Ele está em transição? Ele não está em transição ainda, ele é do período romântico. Eu posso dizer que ele tem características que são para além do seu tempo. Então, assim, se a gente pensa que ter características é uma transição, sim. Mas, se você disser é um romance de transição, pode ser que o corretor não interprete dessa maneira. Porque você tem que dizer assim, tem tendências pré-realistas, desse jeito. O nome disso, gente, é modalização da linguagem. Se você diz é pré-realista, você está considerando que ele está entre os dois. Tem tendências pré-realistas. Por exemplo, quebra de expectativas para o narrador, ou seja, memórias são sempre feitas em primeira pessoa, porque eu conto as minhas memórias, não é? Mas ele conta em terceira. E por quê? Porque não é a memória dele, é a memória do tempo, da época que ele está retratando, e não a memória dele. Certo? Posso dizer também, portanto, que é a criação do primeiro protótipo padrão
do herói brasileiro, que é o malandro, né? Que é o malandro brasileiro. É o primeiro malandro da literatura, da cultura como um todo brasileira. Nem música falava de malandro ainda, certo? Vai falar depois de muitos anos, certo? Então, por isso é um romance que destoa, que sai da ordem, que sai do padrão. Pode mudar? Não. Então, enquanto isso, a gente pode cantar uma canção. Antônio, Oi. você vai enviar esses? Envio. Envio. Professor, Oi. Fala, Rei. Na FUVEST pode ter uma comparação da Vidinha com a Itabaiana? Pode. Pode sim. É muito interessante isso acontecer, inclusive. Por quê? Por exemplo, primeira coisa, gente, que é vocês têm sempre que você pede para ser feita uma comparação, você sempre fala um traço que compara de igualdade e um traço que compara de distância. Você sempre fala dois, no mínimo. Se pedirem mais, fala mais. Mas sempre você tem que falar nesses dois pontos. Um de contato e um de separação. O ponto de separação é a Vidinha não é vista como um animal sexualizado como a Rita Baiana. Ela ainda é vista de uma maneira positiva, certo? Sem essa perspectiva biológica. A Rita Baiana não. Ela é vista, sim, como uma mulher forte, sim, como uma mulher que domina, todavia uma mulher que é regida pelo desejo sexual. Ou seja, biologicamente determinada. O que as relaciona de fato entre as duas mesmo é o fato de serem mestiças, as duas são, certo? E as duas têm essa perspectiva de liberdade com o corpo e com a condução do próprio amor. Elas não são regidas pela ordem, elas ficam com quem elas querem, como querem. Isso que as relaciona, por exemplo. Entendeu? Posso avançar? Pode. Gente, esse fechamento é assim, ó. O que você tem que tirar? Eu vou só fechar na ideia que o romance Memórias de um Sargento de Milícias é uma retratação da vida do Rio de Janeiro dos tempos de Dom João VI. Sem idealizações, sem supervalorizações sentimentais e de personagens. Posso dizer com certeza que é um romance que vai constantemente alternar entre o mundo da ordem e o mundo da desordem. Esse mundo da ordem e o mundo da desordem tem representações em todas as personagens. Todas alternam. Todas. E por que todas alternam? Porque a sociedade retratada naquele texto é a sociedade brasileira das ideias fora do lugar que eu ontem comentei. Por exemplo, uma sociedade que tem uma elite dona do poder e o escravo abaixo de qualquer tipo de regimento. Uma sociedade na qual, por exemplo, o favor e o compadrio imperam. Ninguém tem perspectiva ou condição de ascender por livre e espontâneo mérito. Só o compadrio e o favor permitem isso. Uma sociedade que vai construir, por exemplo, a figura do malandro, que é só nessa sociedade que ele sobrevive, e também do agregado, que é só nessa sociedade que ele sobrevive. Portanto, uma estrutura social complexa que se faz presente nesse texto e que o vincula diretamente com o Cortiço, com Memórias Póstumas, só para citar dois, por exemplo. O que a vincula, por exemplo, com Vidas Secas, a forma de organização dos capítulos é a primeira de todas. Certo? Então vamos partir desse pressuposto. Uma obra romântica, sim, porque ela ainda não foge à ideia, por exemplo, de uma retratação que se quer completa, certo? Uma retratação que se quer idônea, que o romantismo tinha. Mas muito longe de um romantismo típico, aos moldes de um Garré, João Almeida Garré, ou aos moldes de um José de Alencar. São diferentes neste sentido. Tudo bem? Gente, os exercícios dessas duas obras já estarão disponíveis para vocês na semana que vem. Tá bom?
Bom final de semana. Muito obrigado pela presença. Beijo do professor. Tchau, gente. Tchau. Tchau.